A CNN continua agora a série de entrevistas com os candidatos aos governos estaduais. Estamos agora ao vivo na TV, no site da CNN Brasil e no nosso canal no YouTube. A rodada que começa hoje é com os candidatos do estado de Minas Gerais, aqui no Visão CNN. Nas semanas anteriores, falamos com os candidatos aos governos do Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro. E nas próximas semanas ainda vamos conversar com candidatos do estado do Amazonas, Bahia e São Paulo, aqui na nossa programação especial de eleições na CNN. Até 4 candidatos por estado foram convidados para as entrevistas. As regras foram previamente acertadas com as respectivas assessorias. Para o estado dessa semana, Minas Gerais, vamos conversar com 3 candidatos. Os nomes foram definidos com base no resultado do agregador Locomotiva CNN, que cruza os números de diferentes pesquisas e estabelece uma média móvel para cada candidato. Em Minas Gerais, o cenário é o seguinte: o atual governador Romeu Zema, do Novo, lidera. Na média móvel calculada pelo nosso agregador de pesquisas Locomotiva CNN, está com 40%. Calil, candidato do PSD, possui uma média móvel de 22%. E em último, aparece Carlos Viana, do PL, somando 5% na média móvel calculada pelo agregador de pesquisas Locomotiva CNN. Brancos, nulos e indecisos somam 26%. Esses são os nossos convidados nesta semana aqui. De acordo com o agregador de pesquisas da CNN Brasil, o primeiro entrevistado dessa semana seria o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. No entanto, por uma questão de agenda dos candidatos, vamos falar hoje com Carlos Viana, do PL, que está em 3º lugar na corrida. Vamos conhecer um pouco mais sobre o candidato. Carlos Alberto Dias Viana tem 59 anos e nasceu em Braúnas, Minas Gerais. É jornalista e professor universitário formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi filiado ao PSC, PMN, PHS, hoje Podemos, PSD, MDB e atualmente está no PL. Em 2018, foi senador da República por Minas e concorre ao governo do estado pela primeira vez. A entrevista terá duração de 20 minutos. As perguntas serão feitas por mim, Luciana Barreto, e pela nossa dupla de analistas de política, Kenzo Matida, em Brasília, e Yuri Pita, em São Paulo. Boa tarde, candidato. Bem-vindo aqui ao Visão CNN. De acordo com o agregador CNN Locomotiva, o senhor está em 3º lugar na corrida pelo Palácio das Mangabeiras, com 5%, uma distância considerável para o segundo colocado, que aparece com 22%. Estes números são uma fotografia, a gente sempre fala isso, desse momento, um retrato feito até o dia 15 de agosto. A minha pergunta é: há menos de um mês para o primeiro turno, o senhor acredita que há chance de ir para o segundo turno? Mais ainda, o senhor é candidato do presidente Jair Bolsonaro, que está ali na faixa de 30%. Por que esses votos eles não são transmitidos diretamente ao senhor? Seu tempo começa a contar a partir de agora. Obrigado a você, Luciana, obrigado pela entrevista. Minas Gerais é um estado maior do que a França. Quando se diz que aqui quem ganha a eleição nacional, essa é uma alusão aos números do passado. Nós temos em boa parte de Minas Gerais regiões onde as redes sociais não são fortes, onde a internet ela não é tão disseminada. Isso chega a atingir 30% da nossa população em boa parte do estado. Por isso é que todo o crescimento ele é muito lento no estado. Mas também tem um outro hábito cultural. O mineiro deixa sempre o voto para o final, para as última semana. Isso é uma tradição nossa, porque as coisas mudam muito rapidamente. Então o mineiro deixa para decidir quando está já mais para o final. E eu vejo pesquisas, como vocês colocaram, como aprovação. Números você tortura e você fala o que quer. O atual governo tem muita aprovação e tem a vantagem de estar na frente. Mas se eu fosse acreditar nessas... Eu nem era senador. A ex-presidente Dilma estava eleita aqui em Minas Gerais e hoje ela ficou em 4º lugar. Os senadores do estado são pessoas diferentes.
Candidato, boa tarde, é o Yuri Pita falando aqui de São Paulo. Eu vou aproveitar esse caminho que o senhor abriu sobre a decisão de última hora do eleitor mineiro. Mas a gente está vivendo uma eleição, do ponto de vista nacional, já bastante antecipada, com pouco espaço para indecisos e uma polarização muito forte entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que a sua campanha no estado de Minas também pode, como ela vai fazer para abrir um espaço, se de fato a gente tem visto nas pesquisas, tanto na nacional, mesmo na questão estadual, também já uma tomada de decisão bastante forte entre o atual governador Romeu Zema, um dos seus adversários, o ex-prefeito de Belo Horizonte, candidato PSD Alexandre Calil, e o senhor na terceira posição. Reforçando a pergunta da Luciana, não há também uma polarização já se consolidando no estado de Minas? Bem, primeiro que os números dos meus dois concorrentes não melhoram. Pelo contrário, eles caíram. Desde que eu comecei a campanha, nós temos oscilado e eles pararam de subir. Já é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Segundo ponto, com relação ao presidente Bolsonaro em Minas, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar aqui o palanque do presidente, porque o Partido Novo não quis dar apoio à presidência da República, à reeleição de Bolsonaro, nós tínhamos 25 pontos de frente para o principal adversário. Hoje, nós já estamos abaixo de 10 pontos nas nossas pesquisas. Há uma grande chance de Jair Bolsonaro vencer em Minas. Nós damos para ele uma diferença, se não igual à da última eleição, pelo menos uma vitória tranquilizadora aqui no estado. E nesse aspecto, o grupo de Bolsonaro, que é um grupo muito disperso em todos os lugares, não é um grupo que aparece em pesquisas, não é um grupo que gosta de se manifestar, é uma parte da população que aprendeu a desconfiar muito de tudo, inclusive do trabalho da imprensa. Vocês sabem bem, há muitas críticas em relação às coberturas. Esse grupo, ele mantém um silêncio que nós podemos dizer, pode seguir para o atual governo, como eu não acredito, como pode vir para mim. Todos os grupos hoje ligados à direita, ou a direita conservadora, eles já entendem que eu sou o candidato do presidente Bolsonaro e que se não fosse por mim, Bolsonaro não teria um palanque no estado. Essa mudança daqui em 3 semanas, ela é possível de nós irmos ao segundo turno. Eu acredito plenamente na possibilidade de passar o segundo colocado e nós temos 2 candidatos aqui bem diferentes do que a pesquisa está apontando. Vou chamar o Kenzo Matida, que vai participar dessa entrevista com a gente. Kenzo. Obrigado, Lu. Candidato, eu gostaria que o senhor falasse, explicasse um pouco para a gente, né? O seu partido, o senhor acabou de falar, inclusive, disso, que demorou bastante, a gente sabe, oficializar o nome da disputa aí ao governo de Minas Gerais. O senhor avalia que a sua candidatura ela pode ser considerada um plano B do seu partido? Isso foi publicado aqui, ela é um plano B de botar para fora o Partido Novo de Minas, que é um partido que não quis dar apoio a Bolsonaro, apesar do candidato, o atual governador, ter sido muito ajudado pelo presidente Bolsonaro. Eu sou testemunha como senador do esforço que nós fizemos em Brasília para que o Estado pudesse reerguer e nada foi feito. Parecia que o governo estava morto. Na época da pandemia, as prefeituras pediam socorro para mim em Brasília, porque a Secretaria de Estado de Saúde não conseguia resolver. Quando vieram as vacinas, o ex-secretário do Novo passou 800 pessoas na frente. Acabou sendo, inclusive, tirado do cargo por isso, porque privilegiou os amigos. Esse é o Partido Novo, é um grupo de milionários que se juntou para poder fazer política, para poder vender o patrimônio público a preço de nada e continuar ganhando dinheiro. Hoje, com muita tranquilidade, eu sou o candidato do presidente em Minas e do palanque dele em Minas. O jogo, Matida, era tirar o presidente Bolsonaro da política em Minas Gerais, das decisões. Esse era o jogo. O presidente seria empurrado até o final, ou seria obrigado a aceitar um aceno com o atual governador, que nunca aconteceu, só foi acontecer depois que a minha campanha o meu nome foi lançado, e o presidente ficaria sem um palanque no Estado. Isso não é possível. O trabalho do presidente Bolsonaro pelo país foi um trabalho muito importante. Hoje, todos os números são muito claros em dizer que, apesar de erros que foram cometidos, como eu já cometi muitos erros, o país cresce a olhos vistos. Nada vai nos impedir de crescer 3,5%.
Nada. O Brasil vai continuar crescendo, a inflação vai continuar caindo. Em 2024, nós teremos pleno emprego novamente no país. Como é que um presidente desse não tem um palanque em Minas Gerais? Então, essa é a minha responsabilidade. Por muito pouco, não teriam conseguido isso se não fosse, de fato, a decisão do PL em bancar a minha candidatura aqui no Estado. Candidato, só para dar sequência ainda a essa pergunta, para a gente partir para outros temas importantes, o senhor disse ainda há pouco que se não fosse pelo senhor, o presidente Jair Bolsonaro não teria um palanque em Minas Gerais, e nós sabemos como foi a negociação por lá. Mas a política ela é feita de diálogos, negociações e às vezes palavras que vão e precisam retornar, candidato, eu não sei como. Um eventual segundo turno, sem o senhor estar no segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro fica sem palanque? Eu acredito que vai ficar sem palanque, porque não há da parte do Partido Novo nenhum desejo de apoiar o presidente da República. O vice-candidato à presidência, por exemplo, é uma pessoa que a cada duas palavras uma é contra o presidente Bolsonaro. Então, o segundo turno em Minas, ele vai ser decidido pelo próprio presidente. E vai ser decidido, vou dizer para vocês, entre o atual governador e o meu nome. Eu tenho muita confiança de que eu vou para o segundo turno e nós vamos dar a Bolsonaro uma grande vitória em Minas Gerais. Vou chamar de volta, então, o Yuri Pita para fazer uma pergunta. Eu ir já para uns temas mais locais, candidato, pegar uma questão sobre educação. O estado de Minas Gerais, no último IDEB, para eu pegar os dados certinho, ficou em 9º lugar, houve um avanço de 3 posições no ranking estadual, no ranking dos estados, perdão, mas ainda não cumpre a meta, exemplo de quase todos os estados do país, ficou mais de 1 ponto aquém dessa meta. E a gente sabe que a educação se tornou uma questão, uma das áreas com mais sequelas da pandemia da Covid-19 por causa do tempo que as escolas ficaram fechadas. Como o senhor pretende enfrentar esse problema e recuperar esse conteúdo que foi perdido durante a pandemia pelos estudantes? Olha, Pita, a nossa situação hoje é muito pior, porque nos últimos 3 anos, nos 2 de pandemia, os alunos em Minas Gerais receberam apenas uma apostila para estudarem sozinhos em casa. Nós não sabemos o índice de evasão escolar, não sabemos o índice de aprendizado, nós não temos dados confiáveis em absolutamente nada. E nesse último ano agora, em que nós voltamos às aulas presenciais, nenhum programa foi feito para se recuperar o tempo perdido durante o Covid. É como se a escola pública não existisse. Essa, inclusive, é uma fala que eu tenho feito com muita firmeza. Quem nunca estudou em escola pública, quem mandou os filhos estudar na Inglaterra, nos Estados Unidos, não tenho nada contra. A pessoa pode ser milionária, parabéns, todo país precisa dos milionários porque a economia é dinâmica. Mas se você não tem sensibilidade para entender que os jovens e as jovens, que a maioria hoje em Minas são mulheres, são 57% as estudantes das escolas públicas, saem sem saber ler e escrever corretamente, sem proficiência em contas e são jogadas no mercado condenadas ao subemprego e à subrenda. A minha proposta é nós transformarmos o ensino médio, fazermos uma revolução pública, que é a base de um novo programa de desenvolvimento para Minas Gerais. Minas Gerais tem 12 macro-regiões muito diferentes, que precisam de projetos de desenvolvimento diferentes, que passam por treinamento de mão de obra diferentes. Quando você vai para o norte, o Jequitinhonha, você tem uma realidade. Quando você vai ao Triângulo Mineiro, você tem outra, o sul de Minas. Então, você não pode pegar um ensino médio e fazer com que todas as escolas tenham as mesmas disciplinas e a mesma formação. Isso é um erro. Nós temos que adaptar o ensino médio em experiências que já aconteceram fora do Brasil, muito bem sucedidas. Os alunos são formados para atender a mão de obra nas macro-regiões onde eles vivem. Assim, quando eles terminam o ensino médio, eles podem trabalhar, ter a própria renda, ajudar a família, ou até ir para uma universidade com outro tipo de apoio. Sem o ensino público de qualidade em Minas, que já foi um dos melhores, inclusive, do Brasil, e hoje a gente não pode dizer, porque não tem dados confiáveis, nós não vamos fazer avançar absolutamente nada no Estado. Kenzo Matida volta com uma pergunta, Kenzo.
Candidato, eu queria que o senhor falasse sobre segurança pública, né? Inclusive que é um dos destaques do seu plano de governo, caso eleito em Minas Gerais. O seu vice, inclusive, é um coronel da Polícia Militar, né? O senhor concorda, candidato, com a instalação de câmeras no uniforme dos policiais militares de Minas? E como é que o senhor pretende resolver essa questão da segurança pública no seu estado de Minas Gerais, que tem preocupado bastante a sua população? Bem, os índices de criminalidade em Minas são dos menores do Brasil. Os índices de aprovação das nossas polícias estão entre os melhores do Brasil. A Polícia de Minas é muito bem treinada. Nós tivemos um processo nesses últimos 3 anos de esvaziamento de toda uma compra de tecnologia, de ampliação. Então, a questão da qualidade da polícia, nós temos que manter e avançar. Há uma insatisfação muito grande com relação a salários. Os policiais têm uma defasagem junto com os servidores públicos de 4 anos para 5 sem nenhum tipo de aumento. Houve uma promessa do atual governo de se dar 40% de aumento, isso não aconteceu, isso deixou a tropa muito insatisfeita. Então, primeiro, esses dados, esses índices em baixa em Minas, eles vêm de trabalhos que começaram há 10 anos. Nós tivemos reorganização da Polícia Civil e da perícia com tecnologia, nós tivemos expansão do uso de câmeras por todo o estado, câmeras de alta qualidade, para que a polícia possa ter um monitoramento mais completo. E tivemos, principalmente por parte do Judiciário Mineiro, os chamados mutirões de julgamentos. Então, a sensação de impunidade, ela diminuiu muito. Aqui, nós estamos num padrão de qualidade que, quando nós temos 1, 2 casos excepcionais de violência policial, naturalmente que a população se revolta, porque nós não podemos tratar pessoas como estatísticas. As câmeras, a meu ver, aqui em Minas nós não teremos resistência. A polícia entende que quanto mais nós protegemos o policial, quanto mais nós darmos a ele a condição de trabalho para que ele possa ter naturalmente uma atividade de menos risco e o Estado ter a garantia de que aquela ação foi bem executada ou, se não foi, punir culpados e treinar novamente os policiais. Então, a minha resposta para essa questão é sim. A minha ideia é de que as câmeras podem e ajudar muito na melhoria das polícias e principalmente aumentar a confiança da população nos policiais. Quando eu falo, candidato, rapidamente, Lu, quando eu falo, candidato, dessa questão da violência, principalmente em relação ao feminicídio, né, que tem aumentado bastante e preocupado bastante no estado de Minas também, né, candidato? Olha, Pita, o feminicídio preocupa muito porque ele é um tipo de crime difícil de você evitar. Porque a pessoa, quando tem uma questão pessoal, é quando alguém faz uma família refém, por exemplo. É diferente de um assaltante que vai para o banco. Um assaltante de banco, ele quer a liberdade. Uma pessoa que faz uma família refém no momento de surto psiquiátrico, o que ele quer está ali e isso gera problemas. Agora, o número de homicídios está caindo e caindo muito no Brasil. A questão do feminicídio em Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas foi uma das primeiras no país a criar um grupo chamado de Prevenção à Violência Doméstica, que hoje está totalmente sucateado. Como eles agiam? A mulher registrava a queixa, a polícia ia até lá, observava a gravidade, se houvesse necessidade de condução, levava a pessoa, o agressor, até uma delegacia de polícia, ou se não, o agressor ou o ameaçador era inclusive levado para programas de treinamento, de encontros psicológicos, para ele entender o que estava acontecendo sem que a justiça precisasse agir com muito mais rigor. Esse processo foi totalmente desfeito em relação a isso. Então, a minha visão é de que a gente precisa trabalhar com prevenção. Outra coisa, as delegacias de mulheres em Minas são poucas, só as maiores cidades é que tem. Quando uma mulher chega numa delegacia final de semana, não tem plantão. Ela se sente constrangida muitas vezes, somente no meio de homens, a dar queixa, a manter ali. Esse apoio, a gente precisa ampliar, Luciana. Candidato, a gente tem só 5 minutos e falamos agora de educação, segurança pública. Gostaria de trazer a pauta ambiental e ainda mais uma pergunta. Peço que o senhor seja sucinto agora nas respostas para ter pelo menos mais 2 temas. Aproveitando que hoje, 5 de setembro, é o Dia da Amazônia, a pauta ambiental então está no cenário das atenções, não posso deixar de perguntar sobre seus planos para o Estado, que passou por 2 grandes tragédias recentes envolvendo rompimento de barragens. Mariana, 2015, com 19 mortos, dezenas de cidades atingidas, Brumadinho, 2019, com 270 mortos, incluindo as reparações ao Estado por essas partes dos envolvidos. O que o senhor pensa sobre isso e também sobre essas reparações?
Bem, primeiro Minas Gerais vai ter que enfrentar uma transição entre um estado de mineração para um estado de prestação de serviço e tecnologia. Daqui a 15 anos nós não teremos as mesmas minas. Hoje o Pará já avança mais do que Minas Gerais na questão da produção. Segundo, eu fui relator da CPI de Brumadinho no Senado. O termo reparação nasceu comigo. Eu propus no meu relatório que a Vale deveria mais do que indenizações materiais e humanas. Ela devia uma indenização, uma reparação pela imagem de Minas Gerais e que surtiu um acordo de 37 bilhões de reais para Brumadinho e vai surgir um outro para Mariana, que vai demorar mais tempo pela quantidade de entes federados envolvidos. Então, a minha visão é de que a mineração ela é importante, o Estado depende dela, mas nós temos que começar a ouvir a opinião das pessoas. Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte. As pessoas não querem minerar, elas querem a preservação da mata, então o Estado vai ter que trabalhar. Minha visão é de que nós vamos passar de um Estado minerador para um Estado de turismo, serviços, como eu disse, tecnologia. Essa é uma vocação que Minas tem e não tem sido desenvolvida na forma correta. Yuri Pita faz a última pergunta pelo jeito, né, Yuri? Tempo rapidinho. Tem uma questão importante, candidato, que o senhor mencionou, inclusive, quando falava com o Kenzô sobre segurança, que é a questão fiscal de Minas Gerais. Ainda não há uma homologação de um acordo, de fato, com o governo federal. Qual é a sua expectativa para isso? O senhor acredita que ainda vai ser homologado? Vai haver um acordo ainda até o fim deste ano? Ou esse acordo vai ficar para o próximo governo, independentemente de quem seja eleito governador e presidente em Minas e no Brasil? Mas você disse sobre o acordo de Mariana ou sobre o regime de recuperação fiscal? Desculpa, o regime de recuperação fiscal que está em andamento, mas ainda não está homologado. Olha, eu conversei muito com o presidente Bolsonaro sobre essa questão do regime de recuperação fiscal. Da forma como ele foi aplicado no Rio de Janeiro, ele destrói o Estado. O Rio de Janeiro é um exemplo muito interessante como, quando você tenta, você evita que servidores sejam promovidos, você impede concursos, você tira do Estado a capacidade, inclusive, de ter notas melhores e de fazer a gestão do que importa, que é a questão da arrecadação e os projetos de desenvolvimento. Nós precisamos de um regime de recuperação fiscal que permita ao Estado voltar ao crescimento. Inclusive, estávamos discutindo isso para que no parlamento a gente mudasse em lei a forma como os estados podem pedir ajuda, porque Rio Grande do Sul vai precisar, outros estados brasileiros, o próprio Rio de Janeiro, que está numa situação dificílima, em Minas não é diferente. São quase 160 bilhões de dívida e nenhum real pago. Nesses últimos 4 anos, Minas vive de liminares. Esse regime é fundamental para que a gente possa reorganizar o caixa, mas permitir ao Estado programas de desenvolvimento. Sem isso, Minas Gerais nunca vai sair desse déficit que nós temos agora. É um tripé, são 3 pilares. A educação pública com formação de mão de obra, fundamental para a gente recuperar a capacidade de geração de renda. Segundo, infraestrutura no Estado que está precária. Minas Gerais, o governo nunca foi a Brasília pedir para poder resolver o problema das estradas no Estado. Virou uma situação de abandono, são 6 mil quilômetros, péssimas condições de tráfego. E um terceiro, que é essa questão do equilíbrio fiscal, que nós teremos de trabalhar com muita tranquilidade, mas sem retirar a possibilidade que o Estado avance nas questões principais de novos financiamentos, na atração de novos investimentos. É um assunto difícil, mas que, com o presidente Bolsonaro, a União pode ajudar muito Minas Gerais a resolver essas questões. O governador tem que ter plano futuro, tem que ter senso do que está acontecendo com o Estado. Nós não podemos ficar aqui só falando em dívidas, pois não. Candidato, temos ainda 25 segundos, queria só que o senhor incluísse, inclusive, esse pedido agora de ICMS, que fosse feita a compensação ao Estado de Minas Gerais. O ICMS, gente, quando você reduz a alíquota, o dinheiro circula em outras áreas do mercado. Não há de se falar em queda de arrecadação, porque quem deixa de pagar gasolina, compra nos supermercados. Então essa é uma discussão que nós, para o ano que vem, vamos fazer dentro de uma reforma tributária. É isso, nós conversamos então com o candidato ao governo do Estado de Minas Gerais pelo PL, Carlos Viana. Muito obrigada, candidato, por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês todos da CNN. Meu abraço. Obrigada, Yuri Pita e Kenzô Matida também.